2025 não foi só o ano de alta ou baixa do Bitcoin, mas também foi o ano em que o Bitcoin e as criptomoedas deixaram de ser tratados como ativos alternativos e começaram a ser tratados como uma infraestrutura estratégica. Oi, pessoal, tudo bem? Madu aqui. Se você não me conhece, eu sou criadora e educadora de conteúdo sobre Bitcoin. Você pode me encontrar no Duda Lobato aqui no YouTube ou no Eduardo Lobato lá no Instagram. E hoje eu tô aqui ao convite da Coinext pra gente fazer uma retrospectiva do ano de 2025, que foi muito intensa pro Bitcoin e pras criptomoedas no geral. Então, nesse vídeo, a gente vai recapitular o que aconteceu em cada mês de 2025 e, o mais importante, entender o que cada evento desse significou pro mercado. Mas antes disso, já deixa o seu like no vídeo e se inscreve no canal para não perder os próximos conteúdos. E agora, bora para nossa retrospectiva. Vamos começar então por janeiro, que foi o ano em que a política entrou no preço do Bitcoin. O Bitcoin renovou máximas históricas em US$ 109.000 depois da posse do Donald Trump. O que aconteceu nesse mês foi que tivemos a posse do Trump como novo presidente dos Estados Unidos. Ele fez um discurso totalmente pró-mercado, pró-cripto, pró-Bitcoin e também falando em desregulamentação e prometendo um ambiente menos hostil para o Bitcoin e as criptomoedas. Então, logo no início do ano, o Bitcoin renovou máximas históricas e isso também mostrou que agora o preço do Bitcoin também passa a reagir a eventos políticos e institucionais e não somente as narrativas do halving e dos fundamentos do Bitcoin. Aqui, nesse cenário, o mercado entendeu que o Bitcoin é grande demais para ser ignorado. Já em fevereiro, aconteceu algo marcante que gerou uma mudança estrutural em relação à regulamentação do Bitcoin e das criptomoedas, que foi o mês em que a SEC desistiu de uma ação contra a Coinbase. Então foi o mês em que eles desistiram oficialmente de uma ação que tinham iniciado contra a Coinbase lá em 2023, alegando que eles estariam operando como se fosse uma bolsa de valores sem autorização. Essa acusação se tornou muito grave para o mercado, porque não era só sobre a Coinbase. Se a SEC vencesse o processo, isso poderia significar que praticamente todas as corretoras dos Estados Unidos estavam operando de maneira ilegal. E como a gente sabe que os Estados Unidos, ditando o que acontece no mercado e no mundo, isso também poderia impactar outras empresas no mundo inteiro. Então, projetos, desenvolvedores, investidores poderiam ficar expostos a ações judiciais e os bancos jamais iriam querer saber de Bitcoin e cripto. Então, esse processo foi um risco regulatório sistêmico para o mercado e, na prática, a SEC queria regular as criptos por meio de processos judiciais e não por meio de leis ou regras claras que, aliás, eles nem tinham. Então, eles queriam forçar o mercado a se adaptar ao modelo tradicional ou então sair dos Estados Unidos. Essa estratégia deles ficou conhecida como Regulation by Enforcement e por isso que a desistência desse processo foi muito importante, porque significou que essa estratégia deles, na verdade, foi um tiro no pé, né, falhou. E como houve uma vitória institucional do setor cripto, isso acabou dando luz verde para a criação de ETFs, para que bancos, fundos e grandes players entrassem no Bitcoin. Então isso foi muito importante para o setor e foi muito marcante que tenha acontecido logo no começo do ano, ali após a eleição do Trump como presidente, que tinha feito um discurso completamente pró-mercado. Em fevereiro também foi quando a WorldCoin ampliou as integrações do World ID. Ó, eh, a WorldCoin, ela permite que as pessoas façam prova de humanidade ao escanear a íris, inclusive isso deu o maior bafafá quando teve no Brasil, né, esse processo de que as pessoas poderiam escanear a íris e ganhavam alguns tokens, ganhavam dólares, então a WorldCoin ampliou esse processo indo para mais, lugares do mundo. Essa prova de humanidade que eles fazem, ela serve como uma identidade digital que faz conexão com o IA também, então serve para que, você possa se conectar em várias plataformas e provar que realmente é você, e se aparecer algum perfil fake, as pessoas conseguem ver que aquele perfil é realmente fake e que ele não tem nenhuma ligação com o perfil real. Só que apesar de parecer interessante esse projeto, ele traz uma série de discussões sobre o uso da biometria das pessoas e a confiança no emissor, que é a mesma empresa inclusive do ChatGPT. Então, apesar de eles se dizerem um projeto descentralizado, a gente não tem ainda muita certeza de que se eles realmente são descentralizados e como que os usuários podem verificar isso, né. Então existe esse porém em relação ao projeto da WorldCoin.
Já em março foi quando o cenário macro global começou a tomar conta das narrativas de preço do Bitcoin. Então, Trump anunciou um tarifaço comercial com diversos países e isso aumentou o risco de uma guerra comercial e de inflação. Então, nesse momento, o Bitcoin sofreu correções de 18 a 25% e isso mostrou que no curto prazo o Bitcoin ainda é considerado um ativo de risco. Isso não só impactou o Bitcoin, bem como impactou o mercado inteiro, mas como nesses cenários e de curto prazo, ativos de risco acabam sendo menos interessantes para os investidores, são os ativos que acabam caindo mais e sofrendo mais essas consequências. Porém, em abril, a gente teve um respiro para o mercado, então o Bitcoin acabou entrando em uma fase de consolidação e houve uma queda significativa na volatilidade. Então isso significa que nesse momento o mercado estava absorvendo os choques de preço e as mãos fracas, ou seja, as mãos de alface, estavam se desfazendo das suas moedas enquanto os holders, considerados mãos de diamante, estavam comprando essas moedas. Agora, em maio, aconteceu uma atualização muito importante para o Ethereum, que foi a atualização Spectra. Foi um upgrade técnico que a rede fez em busca de mais eficiência, mais escalabilidade, isso deixou a Ethereum mais robusta e preparada para possíveis novas atualizações futuras, além de, claro, fornecer ferramentas para que os desenvolvedores pudessem criar aplicativos descentralizados e com uma integração melhor. Além disso, em maio foi quando também, vamos ver aqui, foi quando o Bitcoin chegou aos US$ 112.000. Ele atingiu um all time high ali em US$ 112.000 pela primeira vez, e isso por conta do fluxo institucional consistente que o Bitcoin estava tendo, muitos institucionais buscando o Bitcoin, ele acaba, eh, aumentando de preço e sendo um ativo, assim, muito bem visto para os investidores em um determinado momento. Só que em junho, vamos ver aqui, foi quando o Bitcoin caiu novamente por conta da escalada da guerra entre os Estados Unidos, Israel e Irã. Então, em junho, o Bitcoin caiu de novo por conta dessa tensão e nesse momento houve um aumento abrupto da aversão ao risco e o Bitcoin acaba sendo menos interessante para os investidores. É aquilo que eu falei anteriormente, nesses momentos de, muita muito ruído no mercado, de guerras, de inflação, no curto prazo o Bitcoin acaba sendo considerado um ativo menos interessante para investidores. Então, os investidores acabam querendo ir para ativos considerados mais seguros, mais estáveis. Em junho também foi quando a Genius Act foi aprovada pelo Senado dos Estados Unidos. Então, eles criaram regras claras para stablecoins lastreadas em dólar e nesse momento as stablecoins acabaram virando um instrumento oficial da política monetária dos Estados Unidos e não somente uma moeda que faz parte do cenário cripto. Julho também foi um mês movimentado porque foi quando a Genius Act foi sancionada e entrou no sistema financeiro formal, então bancos, fundos, governos podiam usar as stablecoins sem ter uma ambiguidade legal, e esse também foi o mês em que o Bitcoin atingiu o all-time high de US$ 123.000. Então foi um mês, assim, bastante movimentado para o Bitcoin e para o mercado cripto no geral. E julho também foi o mês em que a JP Morgan passou a permitir compras de criptomoedas com o cartão de crédito em parceria com a Coinbase. Então os clientes da JP Morgan agora podiam comprar Bitcoin, Ethereum e outras moedas com o cartão de crédito. Já agosto aqui foi o mês em que o mercado das stablecoins atingiu um recorde histórico de US$ 270 bilhões em market cap. Isso mostrou que a tokenização do dólar não é apenas uma narrativa, mas é real, e a Tether, que é uma das maiores emissoras de stablecoin atualmente, já domina mais de 61% desse mercado. Agora, indo para setembro, foi um mês interessante. A SEC aprovou padrões para listagem de ETFs de cripto, reduzindo barreiras regulatórias, e também o Fed cortou os juros nos Estados Unidos pela primeira vez no ano. Então isso significou uma liquidez mais barata e trouxe uma valorização para ativos considerados de risco, como o Bitcoin e as criptomoedas. Já outubro foi um mês sangrento para o mercado e eu tenho certeza que foi marcante para muitos de vocês. Esse foi o mês em que o Bitcoin chegou a bater US$ 126.000, que chegou a um all-time high, mas em contrapartida foi o mês do Flash Crash de 10 de outubro, que foi quando
O Bitcoin caiu abruptamente, saiu dos 126.000 para cerca de $108.000 em questão de minutos, e isso liquidou mais de $19 bilhões em questão, assim, de horas. Em menos de 24 horas liquidou mais de 19 bilhões e foi a maior liquidação, considerada, né, a maior liquidação da história de cripto. Teve inclusive alguns investidores que infelizmente acabaram se matando por causa disso, e isso nos mostrou, né, que esse mercado ele não tá para brincadeira e que a alavancagem excessiva também pode ser arriscada. Agora partindo já agora para o finzinho do ano, novembro foi o mês dos ETFs, foi quando a Grayscale lançou ETFs de Dogecoin e de Ripple, e isso mostrou pra gente que o mercado tradicional aprendeu a vender qualquer narrativa, até de meme coin. Agora vindo para dezembro, o último mês do ano, o Bitcoin continua ali na casa dos 85 a 90 mil dólares, sem muitas novidades para quem esperava uma alta de fim de ano, mas em contrapartida, o Ethereum teve um novo upgrade que foi o Fusaka, focado em escalabilidade, eficiência e redução de custos. A Solana também mostrou que a rede deles está cada vez mais robusta, porque eles resistiram a um dos maiores ataques de DDoS que a rede já enfrentou e mesmo assim continuaram operando normalmente. E para finalizar, o Fed cortou os juros pela terceira vez no ano, indicando um ambiente monetário mais frouxo. E aí, você acha que faltou citar mais algum acontecimento desse ano? Coloca aí pra gente nos comentários e já se inscreve no canal para não perder os próximos conteúdos. Tchau, tchau!